cheiro bom de alegria, de ter um cheirinho de cafezinho fazendo na sua casa. Tá comendo cuscuzinho, amiga? A gente tem aqui na nossa mesa também. Bom demais. Mas, para muitas mulheres, essa realidade já começou na madrugada, com o bebê acordando. De acordo com uma pesquisa chamada Licença Maternidade e as suas consequências no mercado de trabalho do Brasil, realizada pela Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, metade das mulheres com a trajetória profissional analisada nesse estudo estava fora do mercado de trabalho 12 meses após o início da licença maternidade. Os motivos para essa saída são inúmeros, né? Às vezes demissão, falta de vagas em creche, então às vezes a mãe precisa ficar com o bebê, ou ainda renda insuficiente para contratar uma babá. Não tenho como contratar, preciso ficar em casa. O percentual de mulheres empregadas entre 25 e 44 anos e com o filho até 1 ano cai para 41%. E somente 28% destas mulheres trabalham 35 horas ou mais por semana aqui no nosso país. Agora, para você ver como é diferente, no caso dos homens, o perfil é oposto. 92% dos homens com filhos de até 1 ano estavam trabalhando, sendo que 82% têm atividades com mais de 35 horas ou até com muito mais do que 35 horas ou mais carga horária semanal. Mas e aí, como é que concilia essas dificuldades da maternidade com esse mercado de trabalho? Vai responder pra gente Midian Barbosa, que é gestora de recursos humanos. Bom dia, Midian. Bom dia, A pesquisa mostra bem a realidade, né? Isso As mães mesmo. em casa para cuidar da criança, os pais no mercado de trabalho. Hoje em dia realmente acontece isso, é uma realidade, né? Tentamos mudar aos poucos, mas ainda é muito resistente ao mercado de trabalho. Está agregando essas mulheres pós essa maternidade ao mercado de trabalho. É uma dificuldade ainda que ainda existe. Como é que a empresa também se prepara? Porque tem vários momentos, né? O momento do anúncio da gravidez, o momento da preparação para a saída dessa funcionária e a programação para o retorno dessa mulher ao mercado de trabalho. Então, ou seja, tem todo um planejamento que envolve empresa e empregado, né? Isso. Existe essa comunicação prévia que a empregada faz, né, para o empregador. Ele tem que se organizar porque tem que ter alguém para poder assumir aquele cargo. Porque, enfim, a empresa ela não pode parar devido a uma licença maternidade de uma empregada específica. Então, tem que ter todo aquele preparo, certo? Durante essa licença maternidade e pós também. Porque deve se preparar para receber esse empregado ou empregada de forma realmente acolhedora. Né? E durante essa licença maternidade, o empregado ele deve sim se preparar, se atualizar, se qualificar, porque ele vai estar fora durante um período de tempo, vai estar mais ocupado, mas não deve esquecer de se preparar, de se atualizar. E tem a questão do retorno também. Ele pode voltar, ela no caso, pode voltar para as atividades e ser designada para uma outra função? Pode, isso pode acontecer realmente, porque é o seguinte, vai ter uma pessoa no seu cargo naquele momento, quando tiver licença maternidade, certo? Aquela pessoa ela pode destacar. Isso realmente a gente não pode descartar essa possibilidade, certo? Mas se você realmente é um profissional realmente competente, que faz suas habilidades, quando você retornar, você pode estar no seu cargo ou pode ir para outro cargo. Isso não quer dizer que você realmente caiu de produção ou aconteceu qualquer coisa. Vai depender muito da necessidade da empresa. É também eu vou falar agora de experiência própria, é também uma preocupação da mulher que retorna ao trabalho, a questão da amamentação, né? Porque eu mesmo, quando voltei ao trabalho, fiquei, meu Deus, como é que eu vou fazer até essa logística se apresentar e você se enquadrar nessa logística, gera uma preocupação. Fazer ensaios, eu fiz isso em casa, eu fazia ensaios antes de voltar ao trabalho. Quanto tempo eu vou demorar para desmamar, para deixar o leite pronto? É uma estratégia interessante fazer isso, esse treinamento dias antes de voltar ao trabalho? Sim, é de extrema necessidade ser feito isso, porque vai ter mais ou menos uma gestão de tempo aí, né? Você tem que organizar o seu tempo para não deixar o trabalho de lado, para não fazer realmente a questão da amamentação. Então, você tem que gerir o seu tempo para não prejudicar nem o lado profissional e nem o lado pessoal. Uhum. Tem também a questão de que a empresa, a lei faculta não, obriga, né? Dá esse direito a empresa a entender que a mulher precisa se ausentar para essa amamentação, né? Gerenciar isso também dentro do ambiente de trabalho é importante, né, Midian? Ah, com certeza. Isso deve realmente ser feito com muita organização, planejamento, porque algo der errado pode lhe prejudicar. A gente tem que ter sempre aquele cuidado, né? Não é medo de você perder o seu carro, aquele cuidado. Se tiver cuidado, realmente, você vai fazer com que as coisas aconteçam de forma natural, né? Para que fique bom para você, para o seu bebê, para a empresa, e assim todos ganham.
qual é a dica que você daria para a mulher que está retornando ao trabalho, ou que está prestes a retornar a esse trabalho e que está insegura, né? Ficou outra pessoa fazendo, executando o trabalho, enfim, que ela está insegura. Como se sobressair depois de 4 meses hoje? Olha, mostre realmente para que você veio naquela empresa, né? A sua realmente qualificação, se dedique mais. Eu sei que a cabeça fica um pouquinho em casa realmente com o seu bebê, mas foque no seu trabalho, né? Se atualize mais. Quando você retornar da sua licença, sente e converse com o seu gestor, mostre ideias, seja criativa, faça algo a mais, seja um diferencial quando você retornar, para aquela empresa perceber que realmente que estava precisando de você naquele cargo ou em outro cargo, independente de onde seja. O ideal é estar no mercado de trabalho e permanecer nele. Exatamente. Midinha, obrigada por ter vindo bater um papo aqui conosco. Ótimo dia para você, viu? Igualmente. Olha, esse retorno, meninas, vamos conversar sobre esse assunto rapidinho. Não é fácil, não, porque o bebezinho ainda é muito pequenininho, 4 meses, né? Se tiver na amamentação exclusiva, ainda há um laço muito forte, muito intenso. Mas sabe o que acontece? A criança se adapta e a gente também. Aos poucos, a rotina vai entrando nos eixos, você vai se organizando. E sabe de uma coisa que eu aprendi? Não sofre por isso não, é uma necessidade, mas no futuro ele vai entender porque você precisou se ausentar. Então, se a gente alimenta o sofrimento, mas eu queria estar em casa, sabe, tudo fica mais difícil. E já temos dificuldade demais nesse início da maternidade, tá bom? Então, leveza, alegria, adaptação, que tudo vai entrando no eixo, dá tudo certo, pode acreditar.